Em nome da fé que nos une e com a esperança que nos ilumina, recordamos hoje de um gigante espiritual do século XX, Fulton Sheen, uma voz que não apenas pregou, mas viveu o Evangelho com uma paixão ardente. Em 2019, o Papa Francisco aprovou um milagre atribuído à sua intercessão, o que permitiu que ele fosse declarado beato. No entanto, sua cerimônia de beatificação, que estava prevista para 21 de dezembro de 2019, foi adiada por causa de algumas preocupações levantadas pela Santa Sé. Portanto, Fulton Sheen ainda não é oficialmente um beato da Igreja Católica, mas está muito perto de se tornar um. Poucas pessoas tiveram um impacto semelhante na Igreja Católica Americana como Fulton Sheen. Ele foi um professor e pioneiro no uso da televisão para evangelizar milhões e até contribuiu para o Segundo Concílio do Vaticano. Sou Irisson Caio e convido você a embarcar numa jornada pela vida extraordinária deste servo de Deus, o homem que está a um passo da beatificação, cuja santidade e sabedoria continuam a ecoar através do tempo e do espaço. Prepare-se para conhecer Fulton John Sheen, um homem, um missionário, um mártir da esperança moderna. Fato número 10. Peter Sheen. O menino Fulton, cujo choro abriu o caminho para uma voz que iria mudar o mundo. Como um apelido familiar, desdobrou as asas de um gigante espiritual. Vamos descobrir a providência divina nas entrelinhas do batismo e na escolha de um nome. Fulton John Sheen nasceu e foi batizado com o nome Peter John Sheen. Então, de onde veio o nome Fulton? Em sua autobiografia, escreveu que ele era conhecido por seu choro frequente, desde a infância, o que levou sua família a apelidá-lo de aquele menino Fulton, em referência ao sobrenome de solteira de sua mãe, Delia Fulton. Anos mais tarde, quando se matriculou numa escola, seu pai colocou seu nome como Fulton, o que o fez ser conhecido como Fulton John Sheen desde então. Fato número 9. O servo e o bispo. Uma garrafa de vinho quebrada e uma profecia. Como o toque de um bispo sobre os ombros de um coroinha poderia prenunciar a ascensão de um líder global. Vamos começar falando sobre quando o bispo John Spalding disse a Fulton Sheen, enquanto servia a missa como um coroinha de 8 anos: "Um dia você será exatamente como eu." Sheen deixou cair uma ampola de vinho no chão e ela se quebrou. Após a missa, Spalding consolou o menino assustado e fez 2 previsões sobre ele. Primeiro, o bispo disse que ele um dia estudaria em Leuven, na Bélgica. Em segundo lugar, disse ao jovem Sheen: "Um dia você será exatamente como eu." Muitos anos depois, ambas as previsões se tornaram realidade, quando Fulton Sheen obteve o doutorado de filosofia pela Universidade Católica de Leuven, em 1923, e foi consagrado bispo em 1951. Fato número 8. Educando o homem inteiro, não apenas a mente, mas a vontade e o coração. Como as salas de aula e as emissoras de TV de Sheen nos ensinam sobre a arte do verdadeiro ensino, Fulton Sheen acreditava que a educação era uma ferramenta poderosa e encorajava os católicos a serem influentes no país por meio da educação. Sua filosofia era que a educação deveria ser usada para formar o homem inteiro, intelecto e vontade, e não apenas a mente. Antes de se tornar uma celebridade e usar o poder do ensino com milhões, ele começou a ensinar na Inglaterra. Foi convidado para ensinar teologia pastoral no seminário e em um colégio em 1926, na Universidade Católica Americana, onde ofereceu cursos por 23 anos. Ele relatou que passava no mínimo 6 horas preparando-se para cada hora de aula. E no final de cada ano, ele destruía todas as suas anotações e começava com um material novo no ano seguinte. Ele acreditava que era muito fácil para um professor se tornar um intelectual ressecado,
sem estímulo constante e estudo. Fato número 7. A vida vale a pena ser vivida. Em um programa que tocou o coração de milhões, qual era o segredo de Shin para capturar a alma da América com palavras de esperança? Em 1926, Shin falou no rádio pela primeira vez. 4 anos depois, ele fez sua primeira aparição na Hora Católica, transmitida pela NBC, no domingo de Páscoa de 1940. Ele fez história quando apareceu no primeiro programa católico de televisão do mundo. Foi o simbolismo espiritual da televisão. 12 anos mais tarde, em 12 de fevereiro de 1952, o primeiro episódio de A Vida Vale a Pena Ser Vivida foi ao ar na rede de televisão do Monte. O programa tornou-se Shin, o nome familiar ao dar aulas estilo sala de aula sobre uma grande variedade de tópicos. No mesmo ano, Shin foi premiado como personalidade de televisão mais destacada. O programa, que mais tarde também seria transmitido pela ABC, foi ao ar em 179 estações locais por todo o país, e acreditava-se que tenha sido a série religiosa mais amplamente assistida na história da televisão. Seu programa atingia 10 milhões de espectadores por semana, e no auge teve uma audiência de 30 milhões. Fato número 6. Cuidado com os ídolos de massa. Como a visão de um homem de Deus previu o colapso de uma tirania e a morte de um ditador. Em 21 de fevereiro de 1953, Fulton Sheen fez um episódio de A Vida Vale a Pena Ser Vivida, usando a obra de Shakespeare sobre Júlio César para descrever as atrocidades soviéticas. Sheen encarou o episódio dizendo: Stalin um dia terá seu julgamento. O que torna este episódio famoso foi que em 1º de março de 1953, apenas 8 dias após a transmissão do episódio, Stalin sofreu um derrame e morreu em 5 de março, com sua filha descrevendo como uma morte terrível e difícil. Havia até rumores de que ele havia sido assassinado. Fato número 5. O FBI e Fulton Sheen. Porque os poderosos temiam suas palavras e o que os arquivos secretos revelam sobre sua coragem. Há mais de 40 anos, o FBI desclassificou os arquivos que possuía sobre o arcebispo, como muitas figuras proeminentes e influentes de seu tempo. O FBI manteve registro dele. Os arquivos revelam alguns fatos curiosos que agora menciono. Fulton Sheen foi franco sobre os males de seu tempo, incluindo o nazismo e o comunismo. Em 1943, ele fez um discurso em que fortemente indicava o governo alemão, de maneira tal que fazia os simpatizantes do nazismo no país ferverem de raiva. O FBI entrou em contato com Sheen posteriormente, pois pensavam que poderiam identificar os apoiadores nazistas observando aqueles que reagiriam mais negativamente às suas homilias. Fato número 4. O Papa João Paulo II e Fulton Sheen. Um encontro de gigantes e um beijo em um anel de bispo. O que esse gesto simboliza para o mundo? Pouco antes de sua morte, Sheen teve uma audiência privada com o Papa João Paulo II na Embaixada do Vaticano em Nova York, no dia 2 de outubro de 1979. O Papa ajoelhou-se diante de Sheen e beijou seu anel de bispo, dizendo, abre aspas, você escreveu e falou bem da Senhora Nossa Mãe. Você nos ensinou todos a amá-la mais. O Papa João Paulo II enfatizou o impacto de Sheen sobre o catolicismo ao redor do mundo e reconheceu suas contribuições teológicas e evangelísticas. Sheen certa vez disse, se eu não fosse católico e estivesse procurando a verdadeira igreja no mundo de hoje, eu iria em busca da única igreja que não se dá muito bem com o mundo. Em outras palavras, eu procuraria uma igreja que o mundo odiasse. Se você tiver que encontrar Cristo hoje, então procure pela igreja que é acusada de estar desatualizada com os tempos modernos.
como nosso Senhor foi acusado de ser ignorante e nunca ter aprendido. Procure a igreja que o mundo rejeita, pois se proclama infalível, pois foi pela mesma razão que Pilatos rejeitou a Cristo, por ele ter se proclamado a si mesmo a verdade. Procure a igreja que é rejeitada pelo mundo, assim como nosso Senhor foi rejeitado pelos homens. Procure a igreja que, em meio às confusões de opiniões conflitantes, seus membros a amam do mesmo modo como a amam a Cristo e respeitam a sua voz, como a voz do seu fundador. Fecha aspas. Fato número 3. Alcance televisivo. O alcance televisivo de Shin foi tão poderoso que o Serviço de Correios de Nova York precisou atribuir um carteiro em tempo integral só para entregar sua correspondência. Os programas de televisão de Shin eram tão populares que em uma certa época ele competia diretamente com o chamado Senhor Televisão, Milton Berle. Berle brincou que Shin usava material antigo, referindo-se à Bíblia. Shin respondeu com humor: "Seu programa e o meu começam com o mesmo som. Show de Berle e show do Bispo." Fato número 2. Conselheiro do Vaticano II. Em meio ao concílio que mudaria a igreja, como a voz de Shin ecoou nos corredores do poder. Shin foi uma voz influente antes e durante o Segundo Concílio Vaticano, servindo como conselheiro teológico especial. Ele ajudou a moldar muitos dos documentos que emergiriam deste encontro ecumênico, que reformou muitos aspectos da vida e da liturgia da Igreja Católica. O impacto de suas contribuições ainda ressoa dentro da Igreja hoje. Fato número 1. A causa da santidade. A jornada para a beatificação e a aprovação de um milagre que pode ter sido postergada, mas cuja verdade celestial se revela em cada dia que passa. Como continuamos a ver a mão de Deus na vida e no legado de Shin? Houve um movimento para canonizá-lo. Em 2012, ele foi proclamado venerável pelo Papa Bento XVI, um passo importante no caminho para a santidade. Isso significa que a Igreja reconheceu formalmente que ele viveu uma vida de virtude heróica. Milagres atribuídos à sua intercessão são necessários para que ele seja beatificado e posteriormente canonizado. Agora que conhecemos mais sobre a rica história e as curiosidades envolvendo Fulton Sheen, podemos aplicar esse zelo pela verdade em nossa própria jornada de fé. Aqui no canal, nós nos dedicamos a seguir os passos de gigantes da fé como Fulton Sheen, defendendo e divulgando a verdade católica. Se você se sente inspirado a aprofundar e defender sua fé, não esqueça de se inscrever no canal e dar um like neste vídeo. E eu adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Qual dos fatos sobre Sheen você achou mais surpreendente? Para aqueles que querem ir além, confiram os links na descrição para explorar meus e-books e seja levado a uma jornada de descoberta com o livro Católico Sim e Daí, que oferece 38 argumentos bíblicos e históricos para fortalecer sua compreensão e defesa da fé católica. E também o livro 95 Teses para Ser Católico. Este livro é uma referência às 95 teses de Martinho Lutero. No entanto, ao contrário das teses de Lutero, que eram críticas à Santa Igreja Católica do século XVI, as teses deste livro são defesas e elogios à Santa Igreja Católica do século XXI. Não permita que as dúvidas e ataques protestantes enfraqueçam sua fé. Faça como os Cavaleiros Templários e esteja armado com conhecimento e verdade para defender a sua fé católica. Obtenha seus livros agora e junte-se à nossa comunidade de católicos comprometidos com a fé e a verdade.